Hoje nós vamos conhecer um pouquinho dos frutos da carne e o fruto do Espírito. Ambos espalham coisas. O da carne vai espalhar só coisas ruins, o fruto do Espírito vai ajudar muita gente. Gálatas capítulo 5. Vamos pedir que o Espírito Santo nos conduza. Senhor Jesus, nós estamos meditando nas cartas do apóstolo Paulo. Por isso, envia o teu Espírito para que ele abra o nosso entendimento, ilumine a gente e possamos entender a tua vontade através dela. Que assim seja. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós pelo Espírito da fé guardamos a esperança da justiça. Então, novamente, existia no meio dos Gálatas, e como sempre existe, aqueles que criam confusão. Então, novamente haviam entre eles aquelas pessoas que pregavam que tinha que ser circuncidado o órgão masculino, a pele do prepúcio, para que ela pudesse ter a aliança do velho e do novo através de Jesus para ser salvo. Quer dizer, complicando as coisas. E quando, na verdade, o evangelho é a coisa mais simples. O próprio Senhor Jesus tinha dito, que o fardo dele é leve e suave. Então, quando você, absorve essa nova aliança, você tem uma facilidade para você viver através dela. Onde está a luta? Em você vencer a carne, a sua vontade, que ela é contrária à vontade de Deus. Aí ele continua no 6. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrigis bem quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade. Esta persuasão não vem daqueles que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Quer dizer, basta um pouquinho do fermento para que aquela massa se torne toda levedada. Assim, basta um pouquinho de hipocrisia, um pouquinho do fermento desse mundo, a hipocrisia, o engano, o sentimento, a falsidade, qualquer coisa dessas no meio cristão para que ela venha e se espalhar. A má notícia, por exemplo, se uma pessoa faz fofoca da outra e sem que aquilo seja uma verdade, então ela começa a disseminar falsas notícias, que hoje nós chamamos dos fake news, Então esse é um fermento, o fake news é um fermento, que ele dissemina e destrói até a vida de uma pessoa. E continuando agora no 10. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Quer dizer, o evangelho do Senhor Jesus nos libertou da lei, nos libertou daqueles rituais que existiam anteriormente e que não conseguiam salvar ninguém. E um detalhe, aqueles rituais que eram feitos se tornou tão mecânico que deixou de agradar a Deus há muito tempo. E eles não perceberam que só fazer aquilo não era suficiente. Por exemplo, o cortar do prepúcio, a circuncisão, ela era uma aliança feita com Deus. Então, era como se aquela pessoa estivesse dizendo o seguinte: olha, eu estou firmando a minha aliança com o Criador. Eu vou servi-lo, vou honrá-lo. Mas eles faziam aquilo na criança, por exemplo, ou no adulto, ou quem se convertesse ao cristianismo aqui nesse caso, e tinha que cortar o prepúcio como forma de aliança. Mas eles não mudavam suas atitudes, continuavam enganando os outros,
continuavam espalhando fake news, continuavam devendo aos outros, enfim, fazendo tudo de errado e falando, não, mas eu sou circuncidado, quer dizer, eles sentiam uma segurança naquele sentimento, né? Eles se sentiam seguros por ter feito uma coisa que está escrito na palavra de Deus, mas no fundo, eles não praticavam. Então, aquelas pessoas que não circuncidavam, mas tinham transformado suas vidas, elas estavam, na verdade, circuncidadas no coração. Aí o Bispo Macedo diz assim: ocasião à carne. A liberdade que o Evangelho proporciona diz respeito à libertação do poder do pecado sobre o homem, e não um consentimento para pecar. Aquele que faz mau uso da liberdade que o Senhor Jesus ofereceu e a transforma em licenciosidade para sua carne, contamina a sua fé e se coloca em escravidão espiritual novamente. Por isso, quem foi livre não atende aos apelos do orgulho, do adultério, da inveja, da cobiça e das demais obras que aprisionam a alma. Agora o 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, e é nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, nesse resumo de toda a lei, quando você ama o seu próximo como a você mesmo, você nunca vai fazer o mal ao próximo, porque você não quer o mal para você. Então você vai estar cumprindo a lei indiretamente, mas você já não é mais escravo da lei, porque agora você depende do sangue derramado do Senhor Jesus para o perdão. No 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Meu Deus, olha a situação dos Gálatas, né? Mordendo-se uns aos outros, brigas, contendas entre eles mesmos. No 16, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Andar em espírito, isso é tão importante. A pessoa que anda em espírito, ela anda guiada pela vontade do Espírito. A vontade do Espírito, ela agrada a Deus. Já a concupiscência da carne, quer dizer, os desejos da carne, são sentimentos. Vamos supor que você sempre foi uma pessoa extremamente mentirosa, né? Você não conseguia ver os outros, você gostava de espalhar fake news sobre as pessoas. Então, esse é um fruto da sua carne. E aí você precisa vencer ele. No fundo, o seu dever, a sua vontade é parar com aquilo, porque você já fez mal para você mesmo e para os outros. Você está ferindo outras pessoas com isso. E aí a sua vontade, o seu querer é parar aquilo. Mas há uma força dentro de você, um sentimento tão forte que leva você a cometer aquele ato. Por exemplo, uma pessoa viciada em qualquer coisa, seja na pornografia, seja na masturbação, seja nos vícios de álcool, droga, tabaco, há um desejo dentro de você, uma força tão grande que leva você a procurar prazer nessas coisas. Mas há um querer dentro de você em mudar disso. Você quer abandonar esse vício porque você sente ele fazendo mal para você. Naquele momento em que você está ali, é bom, é prazeroso, mas quando passa o efeito, você sente a dor na consciência. Então o querer é onde Deus opera para nos libertar e é onde o Espírito se fortalece. Quanto mais você fortalecer o Espírito, mais você vai estar andando em Espírito e mais livre dessas coisas você estará. O Bispo Macedo até escreve assim: andar diz respeito a um ato que exige vontade, força e ação da própria pessoa. Por isso, é usado para ilustrar a vida cristã. As Escrituras declaram que somente quem anda em espírito se domina e se preserva na fé. A natureza humana tem vontade antagônica à vontade de Deus. Isso leva o homem a travar sua maior luta consigo mesmo, conter seus próprios desejos e inclinações. Quem aceita o conselho divino de depender do Espírito Santo mostra que reconhece sua fraqueza e limitações e sabe que sozinho não consegue vencer nem a si mesmo e nem ao pecado. E aí o 17, porque a carne cobiça contra o Espírito
luta, e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Então, o espírito é onde domina o nosso querer. O querer vencer o vício, o querer vencer aquela velha criatura. E quando eu estou, então, me entregando ao Espírito Santo, ele vai me capacitando com força para vencer a carne. E a carne nada mais do que é a nossa vontade humana, né? A natureza humana, a natureza carnal. Vou dar um exemplo simples lá do princípio. Adão e Eva. Eva, ao olhar aquela fruta e incentivada pelo próprio diabo a comer da fruta, ela foi dominada por um desejo ardente dentro dela de querer comer e experimentar ela. No fundo, o querer dela estava dizendo para ela que não se deveria comer daquela fruta, mas aquele sentimento dominou ela e fez ela, no impulso, pegar a fruta e comer. E no impulso, dar a Adão, e Adão também comer. Né? Adão também foi levado pelo sentimento naquele momento de comer aquela fruta. Então, ele se deixou levar pelos frutos da carne. E o fruto trouxe o que trouxe, né? Ele abriu as portas do mal, ele deu acesso ao mal na vida do ser humano. Então, a carne nos aproxima naturalmente do diabo. Já o fruto do Espírito nos aproxima de Deus. Olha o 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são o adultério, a fornicação, sexo fora do casamento, a impureza, a lascívia. E aí, quando diz lascívia, olha o que o dicionário diz. Ele diz sobre a lascívia: qualidade ou caráter do que é lascivo, propensão para a sensualidade. Aí você percebe que há pessoas que elas usam a sensualidade para atrair os outros, né? Elas vestem roupas mesmo para chamar a atenção dos homens. Idolatria. Quando a gente fala da idolatria, não é só a pessoa que tem uma imagem em casa, porque ela se torna uma idólatra, mas é também aquela pessoa que faz de uma pessoa, seja o filho, o marido ou alguém, uma pessoa em que ela vive em função daquela pessoa. Se não for uma pessoa, um objeto, uma coisa, um valor, então ela vive em função daquilo, se torna idólatra. Feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias. Olha só o que é dissensões. Diz assim dissensões: diversidade de opinião, desinteligência, discordância, divergência, acordo, concordância, consenso, convergência, entendimento, opções de interesses ou sentimentos, igual conflitos, desavenças, desentendimento, desinteligência, dissídio, acordo, concordância, convergência, entendimento, oposto entre si, contrastes. Assim, aquela pessoa que você, por exemplo, exemplo daqui que nós estamos lendo, né? Paulo diz assim, olha, não é preciso a circuncisão, mas vem aquele grupo e defende que tem que haver a circuncisão. Ele prova através da palavra de Deus que não é preciso. Aí vem outro e fala, não, mas é necessário. Então eles criam essas dissensões, essas brigas, essas discussões, heresias, é tudo aquilo que está fora do contexto bíblico. Invejas, homicídios, bebedices, glutonaria, quer dizer, come demais, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, você tem uma lista aqui de coisas que você pode observar em você. Se você cai em uma delas, seja elas quais forem, você então tem que trabalhar naquela questão para mudar. Você, digamos aqui, você é uma pessoa extremamente ciumenta. Ciumento, você não consegue controlar esse sentimento dos ciúmes. Então você termina até ferindo a pessoa que você ama por causa dos seus ciúmes. Você sufoca aquela pessoa por causa dos seus ciúmes. Então é aí que você precisa trabalhar na sua fé, na sua luta, na sua busca para mudar.
Digamos, você é aquela pessoa conflituosa, você nunca aceita a opinião dos outros, você quer sempre fazer da sua maneira, do seu jeito. Se você percebe-se assim, então trabalha nisso. Você vai trabalhando em cada área que você percebe daqui, que você está caindo nela, para você se tornar melhor. E aí o Espírito Santo vai te capacitando, porque a primeira coisa que tem que ser feita, né, é o reconhecimento que precisa mudar. Aí o Bispo Macedo diz assim, as obras da carne. Paulo cita uma lista de pecado que condenava o homem diante de Deus. Muitos gálatas estavam presos a várias dessas transgressões, pois não viviam mais pela fé. Logo, não andavam no Espírito. As obras da carne, além de evidenciarem a todos a péssima condição espiritual daquele que as praticam, cobram um alto preço, pois impedem o homem de herdar o reino de Deus. Agora, vamos ver os frutos do Espírito, né? O contrário do fruto da carne, agora o fruto do Espírito. E diz assim, ó, o 22. Mas o fruto do Espírito ele é um só, mas com ele traz tudo isso: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Vamos ver no dicionário o que é longanimidade. Caráter da pessoa que suporta as adversidades e que prossegue no seu empenho, apesar dos obstáculos. Bondade que faz desprezar as ofensas. Então, a pessoa que é longânima, ela não liga para as ofensas das pessoas que fazem contra ela. Aí vamos ver o que é benignidade. Benignidade, qualidade do que é benigno. Bondade, condição do que é benigno, do que não constitui perigo. Formação, caráter de benignidade, por oposição à malignidade. Então, é uma pessoa benigna, ela não quer provocar o mal aos outros, né? E aí, bondade, fé, mansidão. Às vezes a gente lê mansidão, a gente pensa assim, é uma pessoa calma. Mansidão é uma qualidade na Bíblia da pessoa que obedece. Ela é obediente, ela é submissa. Essa palavra, submissa. E temperança. Vamos ver no dicionário, temperança? Temperança, hábito de moderar os apetites sexuais, os desejos, as paixões, sobriedade no comer e no beber, comedimento, moderação, economia, parcimonia e modéstia. Então, a temperança, ela é o contrário daqueles frutos da carne, quando diz, né, a bebedice, glutonaria, e ela faz coisas exageradas, né? Então, ela é temperada, ela é equilibrada. No 23, aliás, vamos ver o Bispo Macedo falando, né? O fruto do Espírito. A vida no Espírito pode ser comparada a uma árvore que produz bons frutos. Portanto, ela faz o bem porque alimenta todos ao seu redor. Isto é, enquanto as obras da carne espalham mal, pois além de prejudicar quem as pratica, prejudica quem está à sua volta. As virtudes de Deus no homem trazem uma conduta aprazível a si mesmo e ao próximo. Quem tem a natureza adâmica não consegue ter esse fruto, pois ele é resultado da habitação do Espírito Santo na pessoa. Assim, o Espírito produz no ser humano tudo aquilo que é da sua própria natureza santa. Diante disso, ele possui disposição para amar, se alegrar, ser manso, entre outras virtudes. Ademais, o fruto do Espírito é visível, inegável e permanente, pois procede da fonte divina. O fruto. Embora consideremos o fruto do Espírito de maneira pluralizada, frutos do Espírito, a Bíblia o considera no singular. Isso se deve ao fato de que essa qualidade implantadas pelo Espírito em cada filho formam um todo, como se fosse uma única virtude. São estes 9 aspectos que contribuem para o perfeito desenvolvimento espiritual do cristão, assim como afirmam as Escrituras, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então,
Se você apresenta o fruto do Espírito, naturalmente você vai estar amando o seu próximo. Não vai fazer mal a ele. No 23, contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Esse crucificaram é muito importante na vida diária de cada cristão. Se você percebe numa dessas manifestações da carne que você está caindo nelas, então você tem que crucificar a sua carne, ela ainda está viva. Quando nós crucificamos, nós morremos. E se morremos, morremos para o adultério, para a fornicação, para a impureza, para a lascívia, para a idolatria, para a feitiçaria, para as inimizades. Nós morremos para tudo isso. Então, veja a importância de você passar pela cruz. Passar pela cruz é você sepultar o velho eu. O batismo nas águas tem esse princípio de você morrer para o mundo, né? Mas tem que haver um querer em você, esse querer morrer para o mundo. Porque não basta apenas você se batizar nas águas e pensar assim, agora tudo muda. Não muda automático, porque não é mágica, é um querer, é um trabalho, é uma busca constante. E o batismo nas águas te dá acesso à salvação. No 25, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Eu fiquei com uma curiosidade. Vamos ver o que é lascívia no dicionário? Olha só, fornicação primeiro. Fornicação, ato ou efeito de fornicar, fornício. Aí, fornicar, ter relações sexuais, copular, deixar ou ficar em mau estado, destruído ou prejudicado, arruinar, estragar, lixar. Então, o fornicamento, é o coito. Lá está no latim fornico, prostituir-se, entregar-se à idolatria. Então, é esse tipo de promiscuidade que leva o ser humano ao erro. Lascívia, né? No latim, lascívia, jovialidade, brincadeira, lascívia, devassidão. Idade ou caráter do que é lascivo, propensão para a sensualidade. Então, o sinônimo é libertinagem, lubricidade, luxúria, volúpia. Então, mexe também com a sensualidade, né? Os desejos da carne da pessoa, né? Na roupa, às vezes a pessoa ela é muito vaidosa, ela quer tudo só de marca, tudo de valor, para poder mostrar aos outros, né? Dar aquela importância a ela. Então, ele fala, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Viver em espírito é você viver para agradar a Deus, é você viver para fazer a vontade de Deus. Espero ter ajudado a você. Medite um pouco mais nessa carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Ela é muito profunda e ela ajuda todos os cristãos, porque o que estava acontecendo aqui no meio desse povo acontece nos dias de hoje também, tá bom? Que Deus abençoe a você abundantemente, em nome do Senhor Jesus.